Olá, eu me chamo Darma Júnior e é uma satisfação imensa receber você aqui no primeiro episódio da 10ª edição da Jornada da Escuta Fina. E antes de entrar no conteúdo desse episódio, eu quero fazer um breve panorama do que é a Jornada da Escuta Fina. Em 2020 eu criei um clube chamado Clube Escuta Fina, a fim de reunir aficionados e apreciadores de música que buscam ampliar os seus conhecimentos a fim de maximizar as suas experiências auditivo-musicais. Uma forma que eu encontrei para divulgar o Clube Escuta Fina foi criar todos os meses uma semana dedicada à apreciação musical. Semana essa que acontecia do dia 1º ao dia 7 de cada mês e que eu chamei de Jornada da Escuta Fina, em alusão ao nome do Clube Escuta Fina e do meu podcast chamado Jornada da Escuta. Assim nasceu a Jornada da Escuta Fina e aconteceu durante 9 meses. Porém, 2021 eu não fiz nenhuma edição. Rolou um grande hiato e para mim foi um momento muito importante, pois eu pude me dedicar a outros trabalhos que estavam carecendo, principalmente por causa da pandemia, bem como eu pude também estruturar o que viria a se tornar este livro intitulado A Apreciação Musical, uma Jornada de Escutas. Agora que eu tenho lançado esse livro, tá fresquinho, eu decidi. E nesse livro também eu cito sobre o Clube Escuta Fina, inclusive tem material que está apresentado nesse livro, está disponível no Clube Escuta Fina. Eu pensei, vamos trabalhar fortemente para divulgar o livro e o Clube Escuta Fina, uma vez que os dois estão em sinergia. E assim então acontece a 10ª edição da Jornada da Escuta Fina. E hoje, nesse primeiro episódio, eu vou falar sobre um livro. A propósito, essa jornada inteira será dedicada a importantes livros que fizeram parte da minha biografia e fazem parte ainda. Então, eu vou estar trazendo em cada episódio um título diferente, falando um pouco sobre o livro e, é claro, apresentando a você um outro ponto que me chama a atenção do livro. Hoje, começaremos com um livro de um importante autor para mim, que é o Caldeira Filho. João da Cunha Caldeira Filho é um autor que eu cito desde o início dos meus trabalhos, assim como outros autores. O fato é que esse livro chama-se A Apreciação Musical, Subsídios Técnicos e Estéticos. Recomendo fortemente a leitura para todas as pessoas que têm interesse em aprofundar o seu conhecimento em apreciação musical. Uma curiosidade rapidinho é que todos os livros serão apresentados aqui, eles estão em ordem cronológica de publicação e não hierarquicamente com relação à importância que eu tenho ou que tem para a literatura da apreciação musical. Tá bom? Então, o livro de Caldeira Filho, intitulado Apreciação Musical, Subsídios Técnico-Estéticos, foi publicado em 1971. E é um livro que perpassa por várias perspectivas da prática da apreciação musical. Ele traz alguns conceitos, mas também traz sugestões práticas de como trabalhar, do que trabalhar. Tá bom? Então, assim, no meu livro, inclusive, esse Apreciação Musical, uma Jornada de Escutas, que eu tenho muito orgulho em estar compartilhando essa informação e essa capa contigo, é o seguinte, eu trago algumas citações deste livro. E uma delas é do capítulo 3, onde ele fala sobre o apreciador. E ele traz, então... Cadê? Aqui. O apreciador. E ele traz, então, algumas perspectivas acerca do modo como nos relacionamos com a música. Como, por exemplo, a música como uma representação, a música como passatempo, a música como virtuosidade de execução. E ele traz aqui várias nomenclaturas. Eu trago ali, e eu não me aprofundarei aqui, porque no livro também menciono o que eu vou falar agora, que tem dentro do Clube Escuta Fina uma parte lá, uma seção onde tem um resumo deste capítulo, tá bom? Então você pode se aprofundar sobre esse capítulo dentro da biblioteca do Clube Escuta Fina. Então, o que eu tenho de encanto com esse livro? Além de ele perpassar por diversos contextos, e para você entender o que eu estou falando, eu vou ler o índice, aqui você já vai entender rapidamente quão vasto é o caminho que... fica lá atrás, lembrei. Você vê o tanto que ele navega aqui. Prefácio,
para que, é uma pergunta que eu vou ler e encerrar esse episódio com essa pergunta. Veja só, capítulo 1, a apreciação musical, considerações preliminares. A música e sua história, o apreciador. A apreciação musical no jardim de infância, a apreciação musical no curso primário, a apreciação musical no curso ginasial, a apreciação musical para adultos, entre parênteses, música universal, a apreciação musical para adultos, entre parênteses, música brasileira. E por fim, 9º capítulo, a dupla moral da história, que eu trago também no meu livro. Curiosamente, a dupla moral da história está no capítulo 9, aqui do livro de Caldeira Filho. No meu livro também está no capítulo 9, uma feliz coincidência, que é onde eu trago, eu cito essa história que ele apresenta nessa dupla moral da história. Tá bem? Então, esse é um livro que é fortemente recomendado para qualquer professor, professora de música, mas também para todas aquelas pessoas que buscam ampliar e maximizar a sua experiência auditivo-musical. E eu findo este primeiro episódio compartilhando essa resposta que ele dá para a pergunta: para quê? Para que este livro? E uma resposta muito bonita, muito interessante, e que eu também corroboro, faço das palavras deles as minhas, com relação também a este conteúdo, ao meu livro e a tudo que eu venho falando e divulgando sobre apreciação musical. Vamos lá. Para quê? Para que no universo confuso de hoje possamos ouvir menos confusamente as vozes daqueles que nos comunicam aquilo que tem de mais profundo e digno da manifestação, a arte. Para que do fundo tão complexo, variado e heterogêneo do nosso viver cotidiano, possamos fazer a música emergir como figura, como fato estético completo. Para que, cada vez mais e melhor, nos tornemos aptos a gozar do prazer que a inteligência humana trazem as coisas do espírito. Para que ao ensino que ministramos durante tantos anos, seja atribuída alguma permanência, talvez útil ante a crescente ânsia de conhecimento que enobrece a juventude contemporânea. Para que os alunos, os apreciadores de música e todos aqueles em cujas mãos vier a cair este livro, estes, nele encontre algo que os leve ao conhecimento do mundo sonoro e do conhecimento ao amor pela música. Espero que todo esse conhecimento que seja compartilhado leve você a uma experiência auditiva musical cada vez mais rica e mais interessante. Eu me chamo Délima Júnior e nos encontramos no próximo episódio. Um forte abraço. Tchau!